Lucas 10, 38. Nós vamos aqui meditar na palavra de Lucas 10, 38. E o título fala de duas pessoas. São duas irmãs. Quem são elas? Marta e Maria. Marta e Maria são duas irmãs que, no período que o Senhor Jesus esteve aqui, tiveram o privilégio de conhecer Jesus. Aliás, pelo texto aqui, Jesus se hospedou, ou esteve na casa dessas irmãs. E nesse texto aqui, nós entendemos que há uma grande diferença no serviço que cada um de nós, ou no trato que cada um de nós damos a Deus e às coisas de Deus. Veja que existem pessoas que elas estão diante de Deus, todos nós estamos, mas, infelizmente, elas não estão aproveitando a oportunidade que Deus está a dar. Nós temos aqui o exemplo dessas irmãs e podemos ir além. Tem os dois ladrões na cruz. Um aproveitou a oportunidade, foi salvo na última hora. E o outro, imagine que decepção quando ele entrou, quando ele entrou no inferno, porque ele não aceitou Jesus. Ele teve a oportunidade, pelo contrário, ele desprezou Jesus. Então, entende-se que a alma dele não foi resgatada, foi condenada. Então, imagine a decepção dele saber que esteve diante do Senhor, do Salvador, e ele, na sua ignorância, arrogância, não se humilhou, não se esforçou para, pelo menos, colocar a cabeça para pensar. E ao longo da nossa vida nós vamos ver, até o último dia, exemplos de pessoas que têm aproveitado sua oportunidade, dada por Deus, em seguir Jesus e ser fiel, e tem aquelas que, infelizmente, abandonam Jesus, abandonam a fé, voltam para o mundo, para o pecado, voltam, às vezes a coisa parece, aos olhos humanos, um absurdo, mas é real. Há quem abandonou os espíritos, se voltou para Jesus, abandonou Jesus e voltou para onde? Para os espíritos maus. É uma coisa impensável, mas quando a pessoa permite que o diabo segue ela chega a um ponto que ela passa a fazer coisas que ela nem fazia antes. Outras largaram a idolatria e voltaram para a mesma, ou simplesmente largaram o mundo, voltaram-se para Jesus e agora voltaram-se novamente para o mundo. Então, nunca vamos deixar de ver exemplos de pessoas que, infelizmente, não estão a aproveitar a sua oportunidade. E nesse caso aqui, nós temos duas pessoas, vamos ler sobre elas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã, não é isso? Não se te dá de minha irmã me deixar servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos meditar nesse momento aqui, vamos incorporar esse momento, ou vamos imaginá-lo. Entenda, Jesus, ele não disse que as coisas não deveriam ser feitas. Ele apenas disse
que há momento para tudo. Ele apenas disse que existem momentos que são prioridade. Existem coisas que são prioridades na nossa vida. Veja que a irmã, quando que Jesus voltaria a entrar na casa delas? Quando que elas teriam essa chance de novamente receber o Senhor e Salvador, o Filho de Deus? E elas sabiam disso. Quando que elas teriam essa oportunidade, meu Deus do céu? Então aquele momento era único, aquele momento era muito especial. E mesmo que se tivesse muitas coisas para fazer, essas coisas são secundárias. Pode-se pedir para uma outra pessoa fazer, depois eu vejo, depois eu resolvo. Mas veja que a Marta estava tão focada no fazer, tão focada nos problemas, que ela até se atreveu a pedir que Jesus repreendesse a irmã que estava buscando o espiritual. Ou seja, ela estava tão focada no mundo, nas coisas do mundo, que ela acabou por pensar que ela estava certa e que a irmã estava errada. E isso acontece. Às vezes a pessoa, na preocupação devido aos problemas que ela passa, às vezes por causa do que ela vem vivido na casa, no trabalho, eu não sei. Ela quer justificar o facto dela estar mal com Deus. Ela quer justificar o facto dela não orar. Ela quer justificar o facto dela alimentar mágoa. E ela diz, mas eu faço isso por causa disso. Porque foi mais ou menos isso que a irmã quis dizer. Senhor, não te importas que eu esteja a servir sozinho, minha irmã está aí? Em outras palavras, ela está errada, eu estou certa. Ela deveria fazer o que eu estou fazendo. Então a pessoa, muitas vezes, ela, mesmo dentro da igreja, perde a visão espiritual e começa a querer justificar a razão dela não orar, dela não ser atenciosa com as coisas de Deus, dela sustentar um vício, alimentar um sentimento sujo, impuro, dela fazer as coisas para Deus relaxadamente. E ela quer justificar de que forma? Eu tenho muito problema. Meu filho me dá muita dor de cabeça. O meu marido me persegue. Mas eu tenho que trabalhar muito para pagar minhas contas. Eu não oro por causa disso. Eu não jejum por causa disso. Eu não tenho tempo de ler a palavra por causa disso. Desculpa. O tempo é nosso, a vida é nossa. Você viu o que Jesus falou para ela? Por que você anda tão inquieta? Por que você anda tão preocupada com algo que não é tão importante? Jesus disse, ele disse assim, com respeito àquilo ali, anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ou seja, existe prioridade. Não estamos aqui a dizer, senhora, senhor, que você não vai cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, cuidar da tua casa, cuidar do teu marido, cuidar do teu filho. Tudo isso é necessário, só que isso sempre tem que estar em segundo plano. Em segundo plano. Isso não pode contrapor o tempo de Deus. Isso não pode contrapor o que você tem que fazer para Deus. Ou seja, Maria estava ali, ouvindo a palavra. Maria estava ali buscando direto da fonte. E aí vem a irmã tentar tirar ela daquele momento, que era único. E com uma razão, aparente, uma razão, temos muito problema para resolver. Às vezes a pessoa não vem à igreja, ou ela não faz algo para Deus, que ela precisa fazer para manter a vida dela com Deus, porque ela diz que está muito ocupada, ou que ela tem muitas coisas para fazer. Mas Jesus disse, a tua irmã escolheu a melhor parte, não é isso? E isso não lhe será tirado. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada.
ela escolheu. Então, nós temos que fazer a boa escolha. Entenda, os problemas vão nos sufocar. As pessoas ansiosas, porque o que mais tem aí fora são pessoas igual Marta. De repente é teu marido, teu pai, tua mãe, teu patrão, teu filho, tua esposa. Pessoas que vivem ansiosas, preocupadas, e aquilo outro. E elas querem te sobrecarregar. Elas querem que você seja como elas. Elas querem que você tenha o mesmo comportamento que elas têm. Que comportamento? De viver aí correndo agitadas, preocupadas, ansiosas, com a cabeça no problema. Mas você sabe que isso não vai resolver. Você sabe que isso não é bom. Então Jesus falou, não. Ela escolheu a melhor? A melhor parte. Qual é a melhor parte? É você priorizar a tua vida com Deus. Eu fico imaginando quando Marta recebeu aquela repreensão. Eu fico imaginando, ela deve ter bufado. Eu não acredito que o Senhor vai dar razão para ela. Ela deve ter ficado. Porque ela já estava na carne. Ou ela mudou, ali não faz referência. Ou ela ficou emburrada. Tem gente que é assim. Há pessoas que são assim. Inquietas. E aí, quando elas são contrariadas, e é dito para ela, você está errado. Ao invés dela reconhecer o erro, elas ficam emburradas. Ah, não é bem assim. Eu penso diferente. Ainda bem que foi Jesus que chamou a atenção dela, hein? Imagina se fosse outra pessoa. Se fosse um dos discípulos, ela ainda diria assim, mas isso é opinião sua. Porque Jesus não falou isso. Porque é assim que as pessoas falam, né? Não, mas o pastor está falando, ele não está na minha vida, não sabe o que eu estou passando. Tá bom. Então você acha que você andar aí por aí preocupado de um lado para o outro, se batendo, você acha que você sempre priorizar as coisas desse mundo vai lhe fazer uma pessoa melhor? Maria escolheu a melhor parte. Então, gente, o mundo e essas pessoas aí fora, e não só fora, às vezes estão dentro da igreja, mas não querem nada com Deus. Às vezes eu fico olhando certas pessoas, o comportamento delas dentro da igreja, você vê que a pessoa, ela vê a igreja mesmo como uma religião. A pessoa está desligada, ela está no mundo da lua. Sabe aquele aparelho desconectado da tomada? Que tu sabe que aquilo ali não funciona? É a pessoa na igreja. Vem mesmo para fazer companhia ao pai, à mãe, marido, filho, esposa, mas você vê a pessoa inerte, desconectada da fé, na pregação inquieta, a cabeça deve estar lá fora, no mundo da lua. Se perguntar na saída para ela, vem cá, o que o pastor pregou? Aí enrola, aí vem com aquela conversa fiada. Ele pregou a palavra. O que ele falou? Que palavra? Coisas boas. Não diga, sério? Mas o que você entendeu e o que o pastor falou? Não sabe. Porque enquanto o pastor estava a pregar a palavra, a cabeça da pessoa está em outras coisas. Desligada. Então, nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas chamadas Martas estão dentro e fora da igreja. E elas tentam nos sufocar. Elas tentam fazer com que nós sejamos como elas. E quando elas veem que nós não somos como elas, elas ficam com raiva, ficam bufando. E de repente até quer ofender. Eu fico imaginando, quando Jesus foi embora da casa, o que Maria não ouviu. Ouço o que tiver que ouvir. Pelo menos ela foi abençoada. Pelo menos ela bebeu direto da fonte. Pelo menos ela se beneficiou. Porque Jesus disse, Maria fez a melhor escolha. Então cuidado. Todos os dias, pessoas e coisas vão tentar tirar o nosso tempo de Jesus, ou o nosso momento de estar aos pés do nosso Senhor. É o momento que a gente vai refrigerar a nossa alma. É o momento que nós buscamos a alegria da nossa salvação, alimentar ela a cada dia. É o momento que nós buscamos a paz de espírito. Aí vem uma Marta da vida, ou um Martinho
da vida e quer dizer para você: ah, mas não é bem assim, ah, mas não é desse jeito, você está exagerando, isso já é fanatismo, e bababá, bababá, bababá. Quer dizer, a pessoa vive um estilo de vida completamente desligado de Deus, serve a Deus de qualquer forma, tem uma fé descomprometida, é isso? Ou descompromissada? É uma dessas duas coisas aí. E aí quer que eu faça igual a ela? Dá oferta coxa e quer que eu dê oferta coxa também, aleijada? Serve a Deus de qualquer jeito e quer que eu seja igual? Ah, não. Por isso que aí fora, no mundo, como disse Jesus, Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. E quem é o mundo? O mundo é as preocupações. O mundo é o pecado, é o egoísmo, é a vaidade, é os interesses próprios. Então, quando você não alinha com os interesses do mundo, ou quando você e eu não alinhamos com o estilo de vida horrível que as pessoas aí fora levam, que tipo? Preocupadas, ansiosas, pessoas que querem se apropriar da vida de outras, querendo dizer para elas o que elas têm que ser, até o que elas têm que vestir. Ah, acho que você tinha que cortar o cabelo desse jeito. Ah, o cabelo é meu, eu corto do jeito que eu quiser. Entenda, nós não estamos aqui dizendo que um conselho, que uma orientação não seja bem-vinda, mas existem pessoas que elas passam dos limites, elas querem fazer igual o diabo. Lembra na passagem que a Bíblia diz que quando o demônio sai de um corpo, ele vai procurar outro para entrar e não encontra, e o que o demônio diz? Eu vou voltar para minha casa. O que? Minha casa? Minha vida, eu não sou casa dele. Mas ele se acha proprietário, por isso que ele luta para tentar resgatar de volta a nossa vida. Mas olha o que o diabo diz: voltarei para minha casa. Minha casa nada, minha casa, meu corpo é a casa de Deus. Mas o diabo se acha proprietário. Assim ele faz com muitas pessoas que se acham proprietárias de outras, que querem dizer o que elas têm que vestir, como que elas têm que falar, o que elas têm que fazer. Ou seja, a pessoa não tem que viver a vida dela, tem que viver a vida dos outros. Entenda, pelo amor de Deus, nós não vivemos sem disciplina. Nesse mundo, para nós conseguimos viver nesse mundo feliz, tem que ser um mundo de disciplina. Agora, existem pessoas que são problemáticas. Existem pessoas que são possessivas, existem pessoas que são egoístas, manipuladoras. Então elas querem pegar a vida dos outros e fazer da vida dos outros a vida delas. Então elas querem dizer o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que fazer. Verdade ou mentira? E elas vão tentar te sufocar. Às vezes estão dentro da sua casa, não respeitam o teu espaço, não respeitam tuas decisões. Gente, a coisa é séria. O mundo aí fora, quando a gente não alinha com ele, o que Jesus disse? Se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Se você e eu fazemos a vontade deles, aí nós somos as pessoas mais maravilhosas. Aí vão falar bem da gente. Fulana é demais, hein? Ah, fulana, olha, fulana, eu gosto de fulano. Claro! Mas quando você não alinha com o mundo ou com os interesses das pessoas do mundo, aí começam os desagrados. Ah, fulano é isso. Aí começa a julgar, começa a condenar, começa a perseguir. Verdade ou mentira? Mas isso nunca vai acabar. Por isso que você não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem. Se você tem vivido uma vida verdadeira com Jesus, se você ama e respeita o teu próximo, se você não prejudica as pessoas, porque aí também entra essa questão. Se você é uma pessoa má, injusta, que prejudica os outros, é óbvio que você vai ser censurada. E com razão, porque árvore boa dá mau fruto. Árvore boa dá o quê, gente? Aí você diz, eu sou boa, mas dá má fruto, e você quer que as pessoas façam o quê? Aprove você? Digamos que você é uma sogra que se mete na vida da tua nora, e tua nora fala mal de você, com razão. Você deveria se meter na sua vida, não na dela. E aí depois você se faz de vítima. Ai, minha nora não gosta de mim. Claro, você é linguaruda, você fala demais, você se mete onde não deveria. Por quê? Porque, senhora, se eu casei com a minha esposa é para
eu e ela sermos uma só carne e resolvermos os nossos problemas. Conselhos são bem-vindos. Mas se meter na vida da pessoa, tenha paciência. Então, gente, cuidado. Priorize o mais importante, que é a sua vida com Deus. Cuidado com as Martas e com os Martinhos da vida. O mais importante é servir a Jesus. E o resto que esperem. Amém? Graças a Deus. Repito. Se você não tem prejudicado ninguém, vivido a tua vida sincera e verdadeira, não se preocupe com o que vão falar. Fique de pé, por gentileza.